Salve, salve galera! Vamos usar mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Facete. Eu creio que quem me pediu para falar sobre essa banca seja do estado maravilhoso da Paraíba. Oh, que lugar lindo, maravilhoso! Porque é uma banca que faz provas somente para o estado da Paraíba. Pelo menos todas as provas que eu vi eram para o estado da Paraíba. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a banca. As questões de interpretação, elas são um pouco trabalhosas, porque geralmente vêm de textos grandes, mas são muito simples, gente, muito simples. E às vezes eles aproveitam para perguntar se o texto é descritivo, dissertativo, narrativo e tal. Também não gera grandes problemas. Tá legal? Muitas questões envolvendo conjunções. Muitas questões envolvendo conjunções. É impressionante a quantidade de questões. Também morfossintaxe, identificação de classe gramatical, de função sintática, eles cobram muito mesmo. Ortografia, tem, meu Deus, olha como é que está escrito, ortografia, olha lá, vamos corrigir aqui, ortografia. Sobretudo a parte de regras de acentuação, tá? Então, muitas questões envolvendo regras de acentuação. Também se conhece com Z, com G, com J e tal, mas mais questões de ortografia. Mais questões de acentuação, perdão. Fonologia, se a palavra é paroxítona, proparoxítona, se há um hiato, se há um ditongo, se há um dígrafo, eles também cobram. Colocação pronominal, as questões que eu vi de colocação pronominal não são para identificar frase certa, frase errada, mas se o pronome está em próclise, ênclise ou mesóclise. Quer dizer, acabam sendo questões muito simples. As provas não são difíceis. Beleza? Maravilha, vamos lá. Vamos então fazer a correção aí de 10 questões. Como eu falei para vocês, muitas questões envolvendo conjunções. A coisa nasceu sem que ele se desse conta, já que é sinônimo de porque, visto que, porquanto, certo? São conectores que estabelecem a ideia de causa ou explicação. Então, óbvio que tem valor de explicação, certo? Ótimo. Na realidade, essa conjunção é até causal, mas como eles estão colocando tudo no saco só, e não é só essa banca Facete, não, todas as bancas estão colocando tudo, até porque toda causa é uma explicação, nem toda explicação é uma causa. Como eles colocaram o valor de explicação, perfeito, sem problemas. Mas você vê, a primeira questão aqui envolvendo conjunções. Essa prova só teve 10 questões. Olha só sobre o que é a segunda questão. Também sobre conjunções. Você vê como é que eles gostam de cobrar esse assunto. É um assunto absolutamente recorrente. Se você quiser fazer concurso para essa banca, você sabe que você tem que estudar isso. Mas eis que numa das visitas à casa do imperador não a encontrou. Qual é a relação que o conectivo grifado estabelece com a construção antecedente? Gente, mas é sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto, né? Vai estabelecer uma ideia de oposição, de contraste em relação ao período anterior. Né? Nem coloquei o período anterior aqui, mas pô, a conjunção mais ela é naturalmente uma conjunção adversativa. Então vocês vejam, duas questões, cara, assim, em 10 só, quer dizer, 20% da prova só de conjunções. Essa questãozinha aqui ela é bastante polêmica, tá? Eu vou explicar por quê. Quanto ao segundo pronome oblíquo lhe, isso não há dúvida. E dizer ao menino, né? Esse lhe aí exerce dizer a esse menino, né? Aquele bizu até da função sintática do pronome oblíquo, certo? Então, só que esse pronome oblíquo está exercendo a função de objeto indireto, logo ele é um pronome oblíquo mesmo. É indiscutível que ele seja pronome oblíquo. Esse primeiro lhe é que ele deu uma interpretação que eu considero errada. Para mim, ele é um pronome pessoal oblíquo. Gente, o pronome oblíquo ele é um pronome pessoal. Esse pronome pessoal pode ser reto ou oblíquo. Certo? E os dois lhes, para mim, seriam... Para mim, a resposta seria a letra A. Eu entendo a resposta que eles deram.
E é importante que vocês entendam, porque é um entendimento que a banca tem. Esse pronome oblíquo li aqui, tá? Eu substituiria por tomar as mãos desse menino. Tomar as mãos dele. Ou seja, nitidamente estabelece uma relação de posse. Estabelece relação de posse? Estabelece. Mas ele é um pronome oblíquo com valor possessivo. Mas ele é um pronome oblíquo. Lhe é pronome oblíquo, gente. Tá legal? Para mim, a resposta é letra A. Ele tem valor de posse? Tem. É indiscutível. Ele é um adjunto adnominal. As mãos são dele, são do cara, são desse menino, são dessa pessoa. Sim, é indiscutível a ideia de posse. Então ele tem caráter possessivo, esse pronome oblíquo, até porque está exercendo a função de adjunto adnominal. Mas ele não é um pronome possessivo. Agora, a banca considerou como um pronome possessivo. Eu vou falar com toda sinceridade. Se sou eu erro a questão. Lógico que eu iria recorrer. Não, pronome possessivo, na minha opinião, não é. Agora, saiba você que esse é o entendimento da banca. Se cair na sua prova um pronome oblíquo exercendo a função de adjunto adnominal, eles vão classificar esse pronome oblíquo como um pronome possessivo. Foi essa a resposta que eles deram. Tá? Então, exercendo a função de adjunto adnominal, estabelecendo relação de posse, eles, em vez de considerarem o pronome oblíquo como um pronome pessoal oblíquo, ele considera como um pronome possessivo. Enfim. Velório e cemitério. Cara, essas duas palavras seguem a mesma regra de acentuação. Ambas são paroxítonas, terminadas em ditongo crescente. Por que crescente? Porque quem exerce a função de semi significa metade. Certo? É I, O. Então, I é semivogal e o O é vogal. Quem exerce a função de semivogal é o som de I ou o som de U. Certo? No caso, nas duas palavras é o som do I. Por que a gente chama de semivogal? Porque no IO, cemitério e velório, o som do o som é muito mais aparente do que o som do I. Então, vogal, semi significa metade, como se fosse metade da vogal. Por quê? Porque o som é muito mais brando, é muito mais tênue do que o som da vogal. Tá? Então, nos ditongos, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Se primeiro vem a semivogal, que no caso é o I, e depois vem a vogal, esse ditongo está crescendo, porque ele parte do menor som para o maior som. Agora, por exemplo, em boi, o som da vogal é maior que o som da semivogal. Então, o som do O é maior que o som do I. Então, o ditongo decresce. Tá? Então, a palavra velório você divide assim, velório. Tá? Uma palavra paroxítona, por quê? Porque a sílaba tônica é penúltima e ela termina num ditongo que cresce, porque primeiro vem a semivogal e depois vem a vogal. Então, ambas caem exatamente no mesmo caso. Ambas são paroxítonos terminados em ditongos crescentes. Legal? Outra questão, essa questão aqui de pontuação. Esse é um assunto que eles cobram sempre. E o que eles cobram em pontuação é a parte de justificativa. E eu acabei me esquecendo de colocar lá, né? Pontuação. Mas é um assunto que eles cobram sempre. Tá? Então eu vou acrescentar aqui na mão mesmo. Pontuação. Agora, o que é curioso, eu chamo a atenção. Nas questões de pontuação, essa banca Facete, eles gostam muito de perguntar se a frase é certa ou a frase é errada. É uma coisa curiosa, não é uma banca que solicita a identificação de frase certa e frase errada. Muito difícil. Eu li várias provas e não encontrei, pelo menos. Tá? Eu não vi, por exemplo, questão envolvendo crase, regência, concordância. Só vi de colocação pronominal, como eu falei para vocês, para identificar se o pronome oblíquo vem antes, o meio ou depois do verbo. Tá?
Agora, eu não vi identificar, por exemplo, uma situação de colocação pronominal que tenha sido empregado incorretamente um pronome. Tá? Se a substituição foi feita corretamente, incorretamente, era um objeto direto, ele substituiu por li, por exemplo, que é errado. Não. Tá? Agora, ó, aqui, a pergunta. Considerando a aplicação das regras relativas ao uso de sinais de pontuação, marque a alternativa que indica o papel desempenhado pela assinalação das vírgulas na sentença sublinhada. Mas certo dia acordou com a lembrança dela na mente. Aí o fragmento é esse aqui. O perfil, o nariz, os lábios, os olhos. Gente, tá? São todos elementos com a mesma função sintática. São elementos de uma enumeração. Certo? Então, essa vírgula separa elementos de uma enumeração, elementos todos que têm a mesma função sintática. Então, são elementos que são, né, inclusive eu poderia colocar a conjunção e ligando os dois últimos elementos. Então, eles são elementos independentes, por isso são elementos coordenados, certo? São elementos coordenados. Maravilha. E, bom, agora vamos lá, vamos ver as alternativas. Então, as melhores justificativas seriam para separar termos com a mesma função sintática, para separar elementos de uma enumeração, não é para marcar pausa entre vocábulos incoerentes. Lógico que os vocábulos são coerentes, são todos que fazem parte da lembrança da pessoa. Em termos opositivos, não há oposição entre os termos. Tá? Isso, uma separação de expressão apositiva. Olha só, se ele, essa primeira vírgula que está aqui, que não está em negrito, tá? Você poderia até entrar nesse mérito, mas não é o caso. Ele está separando elementos dentro do aposto com a mesma função. Está dentro do aposto. A separação de termos ordenados numa sequência lógica. Aí sim, né, ordenados e coordenados. É a melhor resposta. Porque fazem parte de uma ordenação. Todos fazem parte de uma enumeração. É a melhor resposta. São palavras antônimas? Óbvio que não. Então a resposta é a letra D. Questão número 6. É pouco afeito ao fanatismo desvairado. O negrito e sublinhado ele teria que começar aqui, porque na realidade esse elemento aqui todo, ao fanatismo, é um termo preposicionado, com preposição a, possui uma tremenda cara de objeto indireto, mas se fosse objeto indireto, teria que completar a ideia de verbo. Ao fanatismo desvairado, completa a ideia de afeito. Afeito é um adjetivo. Então, é um termo preposicionado que complementa a ideia de um adjetivo. O adjetivo é um nome. Então, o objeto indireto e o complemento nominal são muito parecidos. A diferença é que o objeto indireto complementa a ideia de verbo com preposição. E o complemento nominal também é um termo preposicionado. Então, lembra muito o objeto indireto. Só que ele complementa não a ideia de um verbo. Eu me interesso por música. Por música completa a ideia de interesso, que é verbo, objeto indireto. Agora, eu tenho interesse por música. Por música está completando a ideia de interesse. O interesse. Interesse é o substantivo, é o nome. Complemento nominal. É o que acontece justamente aqui. Vamos lá, questão número 7. Releia e responda. Além disso, há pessoas especialmente dotadas de verbo que nos surpreendem em si próprias, com expressões às vezes irônicas, sarcásticas ou simplesmente engraçadas. Gente, irônicas, sarcásticas, engraçadas qualificam o substantivo de expressões. São expressões irônicas, sarcásticas e engraçadas. São qualificações do substantivo. Expressões do substantivo feminino. As expressões. Certo? Você vê que os adjetivos que determinam e qualificam esse substantivo, eles acompanham inclusive em gênero. Você vê que todos eles são femininos, irônicas, sarcásticas e engraçadas.
E todos estão no plural. Por quê? Porque as pessoas estão no plural. Então são adjetivos que determinam, que qualificam o substantivo expressões. Questão número 8, que é uma questão de colocação pronominal. Quanto mais, olha lá, quanto mais engenhocas eletrônicas possuir, mais feliz se presume. O pronome se aparece antes do verbo. Presume é verbo. Se o pronome oblíquo está se posicionando, está se localizando antes de um verbo, o que nós temos? Próclise. Gente, todas as questões que eu encontrei de colocação pronominal dessa banca tem esse perfil. Só para você identificar se o pronome oblíquo vem antes, no caso, como no caso dessa questão, próclise, depois ênclise, ou no meio, que seria mesóclise. Tá legal? Nada além disso. Ah, Rosenthal, então eu não devo estudar crase. Eu não deixaria de estudar crase nunca, porque, enfim, até porque a gente não faz só um concurso na vida. Né? Eu acredito que nessa banca realmente não vai cair crase, regência, concordância e tal, mas eu não deixaria, porque a gente nunca sabe também, né? Amanhã depois entra um novo componente na banca e muda o perfil um pouco da prova. Enfim, eu realmente não encontrei. Bom, vamos lá. Leia o texto e responda o que se pede. Pode-se dizer que a contribuição dos nordestinos para a construção de Brasília sempre foi fator importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, olha lá, os nordestinos sempre foram importantes para a construção de Brasília, que foi um fator também importante para o desenvolvimento do Brasil, certo? Então, a contribuição deles é fundamental, tá? Sempre foi importante. Então, os candangos foram eventualmente prestimosos colaboradores da construção civil na década de 60. Dificilmente esses heróis se negaram ao trabalho acurado e metódico que exigia o idealizador da capital do Brasil. Sua tendência espontânea para as atividades menos sedentárias e que pudesse exercer-se com força e determinação. Então, olha lá, eles eram trabalhadores, eles não eram sedentários, eles tinham disposição lá para os serviços, sobretudo na parte de construção mesmo, né? Então, parte de construção civil. Colaboraram com má vontade, pelo amor de Deus, né? Então, tem aqui sua tendência espontânea para atividades menos sedentárias. Você vê que prestimosos colaboradores não tem má vontade. Levavam uma vida sedentária justamente o contrário. Eles tinham uma tendência para atividades menos sedentárias. Foi fator decisivo para o desenvolvimento do Brasil. Isso está escrito aqui logo no início, né? Aqui pode-se dizer que a contribuição dos nordestinos para a construção de Brasília sempre foi fator importante para o desenvolvimento do Brasil. Isso é óbvio. Não tinham capacidade de exercer suas funções. Eles exerceram, eles foram fundamentais, inclusive para o desenvolvimento do Brasil. Os candangos não deram nenhuma colaboração considerada prestimosa, o texto diz exatamente o oposto. Eles foram prestimosos colaboradores. Então, cara, as questões de interpretação de texto são muito simples, como essa aqui. É só ter um mínimo de lógica. Por fim, questão 10, que é uma questão de fonologia, que é um assunto que eles cobram sempre. Um detalhe curioso, eu não sei se eles se atentaram, mas na primeira palavra, entrevista, é porque depois, pela sequência, dá para você determinar qual é a resposta. Mas entrevista, você encontra tanto dígrafo quanto encontro consonantal. Ele não percebeu, mas entrevista, o que significa dígrafo? É dupla grafia com um som só. O em tem som, na realidade, é como se fosse com tio. É lógico, não existe com tio. Mas esse N que aparece aí é apenas uma nasalização do E. Então, forma um dígrafo. Você tem duas letras, E e N. Então, você tem dupla grafia. Di significa dois, duplo. Você tem dupla grafia, duas letras, para um som, por um único som, que é do E nasalizado. Então, isso aqui é um dígrafo. Tá? Agora, você tem, além do dígrafo,
você tem dois encontros consonantais, TR e ST. São duas consoantes em sequência. Agora, cuidado. Por exemplo, chato. Isso aqui não é um encontro consonantal. Porque no encontro consonantal, as duas consoantes têm que ser faladas. O CH não, tem um som de um X. Então, é outro caso de dígrafo. Tá? Por quê? Porque, embora sejam duas consoantes, mas só tem um som. Então, é um caso de dígrafo. Então, nós temos o EN, que é dígrafo. Agora, TR e ST são dois encontros consonantais. Então, o que você não encontra é hiato. Em carinhosamente e seguinte, carinhosamente, você tem NH, certo? Que é um caso de encontro com, de dígrafo. NH também você tem duas letras aí, mas um som só. E tem aqui o mente, que novamente é o caso do E nasalizado. Então você encontra dois dígrafos aí, NH e o EN. Na palavra seguinte, mesma coisa, tá? Você tem o GU, em que você tem duas letras, GU, tá? Mas você não tem, o U não é pronunciado, você não fala o GU, certo? Então, esse GU aqui transforma o som de G em G, mas você só tem um fonema, só tem um som. Então, isso aqui é um dígrafo. E o I nasalizado, novamente, é como se fosse o I com til. Então, nós temos dois dígrafos. Então, o que nós temos aqui? Dígrafos na palavra carinhosamente seguinte, dois dígrafos. E na palavra entrevista. Então, se eu tenho dois dígrafos em sequência, é só a alternativa C. Tá legal? E na primeira palavra, que é entrevista, você encontra tanto o dígrafo quanto o encontro consonantal. Por isso que a resposta é a letra C. E com essa questãozinha, nós encerramos aí a análise da banca Facet. Como eu disse, só fez provas até hoje, pelo menos que eu encontrei, para o estado da Paraíba. Tá legal, galera? Maravilha. Tá? Não deixaria de estudar crase, não deixaria de estudar regência, não deixaria de estudar concordância. Tá? Outro assunto que eu também não deixaria de estudar é parte de figuras de linguagem. E também não deixaria de estudar um outro assunto que eu acho que vale a pena você dar uma olhada também, que é a parte de texto mesmo, se o texto é narrativo, descritivo, dissertativo, tipologia textual. Falou, pessoal? Maravilha, galera. Um grande abraço para todos. E não perca todas as coisas que nós oferecemos. Quinta-feira, nossa tradicionalíssima live. E todos os dias, a questão do dia lá no Instagram. Né? Basta me seguir, @professor_Rosenthal. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.